Capítulo de número 2 de Apocalipse, e o trecho é esse que está aqui também, né? Na projeção, o capítulo 2, do versículo 1 a 7, e ali nós encontramos a primeira carta de Jesus, aquela primeira igreja a qual ele escreve, que é a igreja de Éfeso, a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor. Então vamos então a Apocalipse, capítulo de número 2, de 1 a 7. E aí a ideia é a seguinte, irmãos, é ler com vocês o texto e depois fazemos uma rápida introdução a esta parte do livro de Apocalipse, que é a parte epistolar, que é a parte, o capítulo 2 e capítulo 3 se dará as cartas que Jesus escreve às 7 igrejas. Então nós vamos fazer uma introdução breve desta parte, que é do livro, a parte epistolar, ou seja, a parte das epístolas, tá bom? Então nós vamos ler então o texto capítulo 2, de 1 a 7. Eu farei a leitura aqui, os irmãos, por favor, acompanhem aí a palavra de Cristo Jesus à igreja lá em Éfeso, né, no primeiro século depois de Cristo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira epístola do livro de Apocalipse, epístola endereçada por Jesus Cristo. Ele diz assim: estas coisas escreve aquele que tem as 7 estrelas. É Jesus. Então Jesus é o autor das cartas, certo? E ele vai endereçar a primeira carta à igreja em Éfeso. Então aqui, rapidamente, como eu disse, irmãos, uma introdução a esse trecho epistolar do livro de Apocalipse, tá? Então vamos lá juntos aqui. Aspectos faltou um C ali, né? Aspectos importantes do contexto das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Primeiro aspecto: o principal meio de comunicação naquele momento, no primeiro século ali, final do primeiro século, é a carta. A carta é o principal meio de comunicação no primeiro século. Devido às condições de relativa segurança e infraestrutura viária, as cartas corriam todo o espaço do Império Romano. Então, vocês lembram-se que no final do primeiro século, a história conta isso, e por isso nós lembramos, que haviam grandes vias romanas que facilitavam não só o comércio entre as regiões, mas também a comunicação por meio de mensageiros que levavam cartas de um lado para o outro, e é por isso então que Jesus, se valendo da providência que ele mesmo, né, faz acontecer por meio da inteligência humana, ele se vale de cartas para falar àquelas igrejas, usando o principal meio de comunicação daquela época, que eram cartas. Vamos lá. O gênero apocalíptico se sobressai no livro de Apocalipse ao gênero epistolar. O que a gente quer dizer com isso? Que nós vamos agora, desde o início do capítulo 2 até o capítulo 3, nós vamos lidar com cartas.
É a carta à igreja a Éfeso, depois a carta à igreja a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e por diante. As 7 cartas, as 7 igrejas. Mas mesmo nessas epístolas, o gênero apocalíptico se sobressai no gênero epistolar. Ou seja, as cartas, elas possuem o gênero apocalíptico. Isso fica claro já desde o início, quando nós vemos aí no versículo 1 do capítulo 2, que Jesus se apresenta de uma maneira que convém ao gênero apocalíptico. Eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Ele está usando uma figura fantástica para se apresentar a aqueles leitores, aqueles fiéis, aqueles irmãos lá de Éfeso. Então veja, até mesmo dentro do gênero epistolar dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você encontra a literatura apocalíptica se colocando, se evidenciando e trazendo de fato, ressaltando de fato esse aspecto mesmo dentro da parte epistolar. Então eu quero dizer o seguinte: a parte epistolar do livro de Apocalipse não deixa de ter o gênero apocalíptico dentro dela. Até isso colabora para a unidade da obra. Porque você vai ver a partir do capítulo 4, as visões, o gênero apocalíptico vai ser muito mais vasto do que agora. Mas aqui você também tem o gênero apocalíptico, ainda que dentro de uma estrutura epistolar. Esse é o ponto, tá? Vamos lá. Terceiro, o autor de cada uma dessas cartas é o próprio Jesus Cristo. É interessante falar assim, por quê? Porque, por exemplo, a carta que Paulo enviou aos Coríntios, as 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios, quem era o autor último das cartas? O autor último, quem que era? Jesus Cristo. Porque quem é que está inspirando Paulo a escrever? Não é o Espírito? O Espírito de quem? O Espírito de Cristo. Então quem que é o autor último de todas as cartas da Bíblia? Do Novo Testamento, né? Porque você encontra cartas no Novo Testamento. Qual é o autor último? É Cristo, é sempre Cristo. Só que indiretamente ele fala pelos apóstolos que escreveram. Então quando você vai em 1 Coríntios, a carta aos Efésios, o autor vai se apresentar, Paulo, servo de Cristo, a igreja que está em Corinto, certo? Então você tem um primeiro autor ali, mas por trás dele quem está falando é sempre Jesus Cristo. Aqui não, aqui o autor é claro, é já de primeira, é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele diz, estas coisas diz aquele, e aí Jesus Cristo vai se apresentar através de uma figura apocalíptica, certo? Então essa é a ideia. Jesus Cristo é o autor direto do livro. Jesus Cristo é o autor de toda a Bíblia, porque é o Espírito de Cristo que está falando na Bíblia, por meio dos homens que a escrevem. Mas aqui fica mais claro ainda, já se apresenta como o autor. Vamos lá, ponto 4. As 7 igrejas são a figura do povo de Deus como um todo. O número 7 não foi escolhido aleatoriamente, ele não foi escolhido à toa, Diácono Carlos querido e Isabela. Ele foi escolhido porque o número 7, lembra? O número 7 Apocalipse representa na literatura, no gênero apocalíptico, representa a completitude, o número 7. Então 7 igrejas não foram escolhidas à toa o número, para mostrar que a palavra que Jesus escreve aquelas igrejas é uma palavra para toda a sua igreja. Tem aplicação a todas as, como tem aplicação, nós veremos a nós hoje aqui. Muita coisa que Jesus escreveu para Éfeso, para a igreja lá em Éfeso, tem a ver conosco. Porque aquelas 7 igrejas, elas representam todas a completitude da igreja de Cristo. Por isso esse número 7. Então não é à toa este número. Tanto que vocês se lembram lá do candelabro, né? Vocês se lembram do candelabro, que é uma peça com 7 hastes. Então essa é a ideia. As 7 igrejas representam toda a igreja de Cristo. Essa é a ideia aqui. Mas vamos lá. Quinto, ainda a introdução sobre essa parte epistolar, tá? Alguns aspectos importantes para a gente entender melhor essa parte. A estrutura sétupla das 7 cartas. A gente já viu, já está cansado de ver, né? Como digamos, já está bem, eu espero que já esteja bem gravado na nossa mente que 7 é um dos números muito importantes em Apocalipse, né? Certo? E você vê que a obra, obviamente a obra do Espírito Santo, por meio da pena de João e do intelecto de João que foi usado, né, por meio das visões que recebeu e na hora de escrever, ele faz uma estrutura sempre pensando em 7. E você vê esse número 7
moldando a estrutura das epístolas. Por quê? Vou explicar. Olha só. Todas as 7 epístolas, as 7 igrejas, têm 7 pontos na sua estrutura. 7 cartas, as 7 igrejas, com a estrutura com 7 pontos. Toda carta, todas as 7 cartas terão uma destinação a cada uma delas, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, sempre tem. Segundo, sempre terá um aspecto da aparição do Senhor, aquele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas e que anda no meio do candeeiro de ouros. Já, por exemplo, em Esmirna, ele aparece como aquele que é o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então sempre terá um aspecto de Jesus. Terceiro, sempre haverá uma avaliação da saúde espiritual de cada igreja. Essa igreja tem sido fiel, essa igreja não tem sido fiel. Essa igreja tem sido fiel, precisa corrigir isso aqui. Sempre haverá uma avaliação espiritual. Quarto, sempre haverá uma palavra de elogio ou de reprovação da parte de Jesus a cada uma das igrejas. Quinto, sempre haverá uma palavra de exortação diante de uma situação específica ou de situações específicas que aquela igreja passa. Sempre, em todas as 7 cartas, sempre tem uma palavra de exortação específica. Sexto, sempre há no final uma ordem para que aqueles que ouvem a leitura da carta na sua igreja ouçam pelo Espírito. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam que o Espírito. Toda carta vai ter, as 7 cartas sempre terá. E por fim, todas as 7 cartas terão a promessa de que ao vencedor ser-lhe-á dado algo da parte de Jesus. Então você olha para as 7 cartas destinadas às 7 igrejas, você vai sempre encontrar esses 7 aspectos, esses 7 pontos que estruturam a epístola a cada uma delas. Então 7 é um número que está sempre sendo usado por João na sua epístola, livro, né? Então, ok. Outro ponto importante nas epístolas, aqui eu estou dando a geral de todas as 7 epístolas, tá? As descrições do Senhor Jesus Cristo são repetidas nas cartas. Então, ou seja, lembra que a primeira vez que Jesus é descrito no livro de Apocalipse é no capítulo 1, no trecho que nós vimos quinta-feira passada, que é a primeira visão que João tem de Jesus. Cada ponto daquela descrição será repetido em cada carta. Então, vou mostrar aqui, eu peguei um gráfico para entender. Aqui estão as descrições, que são todas elas apresentadas no capítulo 1. Aqui, o capítulo em que elas são a primeira vez apresentadas sobre Jesus, essa descrição aqui, né, com aqueles símbolos e sinais, certo? Elas são repetidas a cada uma delas é repetida a uma igreja. Aqui, ele é que tem as 7 estrelas e que anda a Éfeso. O primeiro e último a Esmirna. A espada de 2 gumes a Pérgamo. Olhos de fogo e pés de bronze a Tiatira. 7 espíritos, 7 estrelas a Sardes. Detentor das chaves, Filadélfia. Testemunha fiel e Laodiceia. Aqueles títulos vão sempre voltar. E a gente vai ver como isso é importante. Já aqui em Éfeso, a carta a Éfeso, a gente vai entender por que Jesus sempre está se apresentando de novo às igrejas. Tá? Mas essa estrutura é importante também. Sétimo, o contexto da época que, obviamente, envolve aquelas igrejas. Irmãos, é muito interessante, eu coloquei aqui para não perder, é muito interessante pensar no contexto da época que as cartas foram escritas por Jesus àquelas igrejas, porque elas têm tudo a ver com a nossa época. Em que sentido? Claro, é claro que guardada, né, as diferenças, né, mas veja só como tem muito a ver. Aquelas cartas foram enviadas para um mundo greco-romano no final do 1º século. Então, diferente em termos de período da história do nosso. Mas, ainda assim, as cartas tratam de assuntos de ordem religiosa, o que também nos diz respeito. Tratam de questões sociais e econômicas, o que também nos diz respeito. Certo? Ou seja, as cartas tratam do dia a dia dos cristãos e das exortações que Cristo faz a eles enquanto vivem o dia a dia nas esferas religiosas, sociais e econômicas. Isso tem tudo a ver conosco.
Então, um teólogo disse assim, abre aspas, o que se espera de um discípulo de Cristo diante dos desafios do mundo à sua volta? A resposta a essa pergunta é o que encontramos nas 7 cartas no livro como um todo. O livro de Apocalipse, Jesus está falando para mim e para você, como falou aqueles autores primeiros, como nós devemos viver neste mundo com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação ao que temos. Então Jesus está trazendo uma palavra para mim e para você que é de suma importância, de importância vital. Porque ele vai nos ensinar como se relacionar com Deus, como se relacionar com o próximo e como se relacionar com aquilo que temos, aquilo, os nossos bens, como isso deve ser diante de Deus feito. Isso tem tudo a ver conosco. Isso nos diz respeito. Então, Apocalipse e as cartas também, como veremos, que estão dentro desse livro, eles são de suma importância para a nossa vida em todos os aspectos, em todas as esferas. Jesus tem a ver com o tipo de amizade que você tem, o tipo de pessoa com quem você casa, o tipo de pessoa que você deixa ou passa a andar com ela. Jesus tem a ver com sua finança, com o seu dinheiro, como você lida com ele, o que você gasta, como você o consome. Jesus tem a ver com tudo na sua vida. E nós vamos ver que as cartas falam disso. Jesus vai falar de coisas do dia a dia. Isso aqui é muito legal. Então, essas epístolas que foram escritas no primeiro século, elas estão muito mais próximas de nós do que alguns podem pensar ou sugerir. Tá? 8º. Por fim, essa é a última parte, o último aspecto importante para a gente entrar na carta específica a Éfeso. Os desafios da igreja, naquela época, das igrejas, as 7 igrejas. Aí eu coloquei um teólogo aqui, eu citei ele, porque eu acho que ele é muito legal o que ele fala aqui. Olha só, Diácono João. O livro de Apocalipse parece ter sido escrito para demonstrar a profundidade da crise, ou seja, para mostrar que os cristãos das 7 cidades, as quais as cartas são escritas, estavam correndo grande risco. Agora veja isso aqui, que grande risco é esse? Olha, preste atenção, por favor. Não necessariamente passavam grande risco de sofrer perseguição ou morte, mas de perder sua identidade cristã por causa de suas relações promíscuas com o Império Romano. O que realmente estava em risco não era tanto a saúde física deles, mas a saúde espiritual. E é interessante perceber isso no contexto das 7 cartas que Jesus escreve. Parece, irmãos, que o perigo não é tanto físico, embora nós vamos ver, havia ameaça do Estado em algumas cidades de perseguirem cristãos que não vivessem como o Estado queria. Mas um grande perigo era o comodismo, porque a maioria dos cristãos não queriam ter problema com o Estado, como hoje também. A maioria dos cristãos não quer ter problema na empresa dele, não quer ter problema no trabalho dele, e por isso começam a abandonar a fé, começam a não dar testemunho de Cristo, porque tem medo do que pode acontecer com eles. Então eles começam a se moldar, a se acostumar com o que está ao redor. E a igreja começa a perder a identidade, ela para de falar por medo, por pressão do mundo. Se você falar, nós vamos te perseguir. Então o grande perigo não era nem a morte física, é óbvio que isso era temido, só que havia um outro perigo do outro lado, era por ter medo de morrer, começar a se mundanizar, a se conformar com o mundo, e morrer espiritualmente, ou a morte física, ou a morte espiritual. E é melhor morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Então um perigo que rondava aquelas igrejas era o comodismo com o mundo, com a idolatria do Estado, com o serviço e a submissão ao Estado pagão, ao invés de dar o testemunho de Cristo. Isso era um grande perigo. E é interessante isso, Porque a gente olha para, por exemplo, países árabes, onde cristãos são perseguidos e mortos, nós achamos que eles estão em perigo. Mas nós não percebemos que talvez o nosso perigo seja maior do que o deles. Porque você já percebeu que na história, a igreja é mais fiel e cresce mais no contexto de perseguição? Mas quando não há perseguição, o que acontece com a igreja? Geralmente ela morre. O que está acontecendo na Europa? O cristianismo não foi perseguido na Europa.
que aconteceu lá? A igreja morreu. Agora, nos países árabes, sabe o que está acontecendo? Nos países árabes, o cristianismo está crescendo. A igreja está crescendo no meio da perseguição. Então a gente está acostumado a achar que o ruim é ter perseguição. Já viu que muitas das nossas orações são assim: Senhor, livra-nos da perseguição. Senhor, não permita que sejamos perseguidos aqui no Brasil. É claro, irmãos, eu não estou dizendo que essa oração é injusta não, viu? Eu também não quero ser perseguido. Só que tem um problema maior do que esse. É nós vivermos tranquilos aqui, nos acostumando com o mundanismo. Eu prefiro que nós sejamos perseguidos e Deus nos faça fiéis no meio da perseguição, do que nós nos acomodarmos com o mundanismo e com a vida tranquila. Então é importante ficar sensível a isso. Aquelas igrejas corriam mais o risco de se acomodarem do que um risco da perseguição, porque a perseguição, geralmente, Deus usa a perseguição para fortalecer a fé e fazer a igreja crescer. Já quando vai tudo bem, quando tudo está tranquilo, nós tendemos a deixar de lado o cristianismo, a gostar dessa vida boa, vida sem problemas. Ok? Isso tem que, não pode passar por despercebido isso. Bom, primeira igreja, então, vamos agora, depois dessa introdução de alguns aspectos importantes sobre a parte epistolar, vamos então à primeira carta aí, que é a igreja de Éfeso que está ali, né? Coloquei uma setinha, que é a primeira. Por que primeiro Éfeso? A questão de logística também, né? Lembra que João está em Patmos. Patmos é essa ilhazinha aqui, ó. Primeira igreja mais próxima, Éfeso. Então, a questão de logística também. A primeira a receber a primeira carta é a igreja de Éfeso. Então vamos ver então como isso se dá aqui, agora passando para o estudo da carta de Jesus a Éfeso. Então ele começa assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, Éfeso era uma metrópole da Ásia Menor. Éfeso era a cidade mais importante daquela região. Das cidades da região da Ásia Menor, a mais importante era Éfeso, disparado. Éfeso era importante comercialmente, a vida comercial em Éfeso era enorme, e também Éfeso era da região da Ásia Menor, era a capital da adoração pagã. Era a cidade que recebia maior número de pagãos para adorar as suas deusas lá, ou a sua deusa chamada Diana, vocês viram lá em Atos, né? Diana dos Efésios, também conhecida como Artemis, né? Artemis é o nome dela para os gregos, e Diana é o nome da deusa para os romanos. Diana era a deusa da caça, a deusa da floresta, e ela tinha um templo dedicado a ela na cidade de Éfeso. Então, veja o desafio da igreja que está em Éfeso. É uma cidade, a maior metrópole da região da Ásia Menor. Ela é muito rica comercialmente, ela tem um forte culto pagão. Eu trouxe aqui uma imagem de uma reconstituição, obviamente, né, do templo de Artemis ou Diana na época em que a carta é escrita no primeiro século. Então esse era o templo. Isso é uma construção. Hoje seria magnífico ver um negócio desse, né? Você vai, por exemplo, a alguns países da Europa, vê lá os panteões, né? Os panteões, você fica aquelas cores, você fica assim, então isso aqui até hoje já é algo de deixar a boca aberta. Imagine para a época, né? Não tem concorrência para a época. Imagine. Então, algo assim imponente. Hoje só existem ruínas, né? Hoje o que está lá é isto aí, né? Obviamente muito visitado ainda hoje, mas são as ruínas do templo de Diana lá em Éfeso. Mas aí então, irmãos, voltando aqui então, esta é a cidade para a qual Jesus escreve, né? É a cidade na qual está a igreja para a qual Jesus escreve, e ele vai se apresentar no primeiro momento assim, olha, ele diz aí: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. A gente já viu que essa é uma descrição de Jesus, né? No versículo de número no capítulo número 1, você vê Jesus escrito da mesma forma no versículo 12 e 13,
Tá? No versículo 12 e 13 do capítulo 1, então você já sabe quem está aqui. Quem é aquele que escreve a igreja Éfeso? A igreja em Éfeso é Jesus Cristo, e ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A palavra, o verbo conservar aqui no grego é também sustentar. Então a gente pode ler também assim: eu sou aquele que sustenta as 7 estrelas na minha mão direita, e que anda no meio dos 7 candeeiros. A gente já viu que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Já disse a vocês que tem 2 interpretações para isso, para anjos ali. Alguns acham que são anjos mesmo, as criaturas celestiais que estão na igreja, estão assistindo a igreja de certa forma, socorrendo os crentes e assistindo a igreja. Alguns dizem que são os ministros, os pastores daquelas igrejas, né? Eu sou da interpretação, sigo aqueles irmãos que já estudaram o texto antes e que também entendem que aqui são os pastores das igrejas, porque a palavra angelos significa mensageiro, certo? Então aqui você pode ler ao mensageiro da igreja em Éfeso, e obviamente para nós é muito mais fácil entender essa colocação também, porque o mensageiro da igreja geralmente é o pastor, é o que traz a mensagem, e a ele é dada a mensagem que Jesus tem para a igreja em Éfeso. Então aqui, a princípio, nós preferimos entender as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas, como os 7 ministros, os 7 pastores daquela igreja. E veja, a ideia aqui é que Jesus tem os 7 anjos, né, os ângelos, nas suas mãos. Os 7 pastores estão nas mãos de Jesus. O que significa? É que Jesus que sustenta o ministério pastoral. É Jesus que, não é um pastor que sustenta a igreja, porque o pastor, ele é sustentado por Jesus. Então a ideia de que Jesus tem os pastores nas mãos mostra que ele é o pastor da igreja, o supremo pastor. Se ele não sustentar a igreja, nós seremos mal sucedidos naquilo que fizermos certamente. Então quer ver, eu coloquei até no boletim, na nossa devocional que vai sair esse domingo, eu coloquei um desafio, né, para a igreja, para o leitor, que é o seguinte: você ora pelo seu pastor para que Jesus o sustente? Você ora pelo seu pastor? Senhor Jesus, sustenta o pastor da minha igreja, não permita que ele caia, não permita que ele caia em tentação. Você ora assim? Você deveria, porque o pastor da igreja é um homem como você, né, exposto aos mesmos sentimentos, à mesma fraqueza que você. Então, e Jesus é quem sustenta. Então você deveria orar pelos seus pastores, presbíteros, pela liderança, pelos diáconos, pela liderança, porque é Jesus que sustenta. Mas aí veja, aqui também ele se apresenta, o Senhor Jesus, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia aqui é que Jesus é aquele que está no meio da igreja. Ele não só domina sobre a igreja. Por que ele domina sobre a igreja? Porque ele é o pastor dos pastores, Luiz. Então não é o pastor que vocês veem que domina sobre a igreja. É Jesus que é o pastor dos pastores que domina. O governo é de Jesus, certo? Os pastores são mordomos do Senhor da casa, e os pastores entregam aquilo que Jesus quer, porque Jesus é que domina. E a ideia aqui também, meus irmãos, de a presença, a atenção que Jesus tem no meio das igrejas. Por quê? Porque ele anda no meio Isso aqui é maravilhoso, né? Jesus agora está no nosso meio, e é isso mesmo. Essa é a compreensão que você tem que ter, essa visão que você tem que ter, né? Falando da visão do Apocalipse, Jesus está aqui. Ele anda no meio da igreja. É por isso que ele vai exortar, corrigir, louvar cada aspecto de cada igreja a qual ele escreve. Por quê? Porque ele anda, ele sabe. Tanto que o próximo versículo vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Por que ele conhece? Porque ele anda. Ele está junto. Ele vê. Então, ter as estrelas nas mãos e andar no meio dos candeeiros são 2 coisas: governo e atenção que Jesus dá. Porque a igreja é importante para Jesus. Lembra que os candeeiros são de quê? De ouro. Então a igreja é o que para Jesus? Valiosa. É por isso que a gente tem que falar bem da igreja. Por isso não pode falar mal da igreja. É verdade, ela não é perfeita ainda não. Está sendo aperfeiçoada. Mas ai daquele que fala mal da igreja. A igreja é fiel, não de qualquer igreja.
Mas a igreja fiel, mesmo com suas falhas, ela é preciosa para Jesus. Então cuidemos, né, de falar corretamente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você gostaria que alguém falasse mal do seu marido? Ele pode ter as falhas dele, não tem? Mas você gostaria que alguém fale? Quando alguém fala de fora mal do marido, a gente não gosta, né? Quando fala mal da sua esposa, você também não gosta, né? Quando fala mal do seu filho, ixi. Você sabe que seu filho tem problema, mas você não quer ninguém falar mal dele. Porque é precioso para você. Então Jesus Cristo tem a sua igreja como preciosa. Ele está santificando ela. Ela não é perfeita ainda, mas ela será. Mas é objeto do amor dele. Então ele conhece, ele sabe o que acontece, porque ele anda no meio. E aí vamos lá. E agora Jesus vai falar com essa igreja. Essas coisas diz o texto, né? Irmão, você pensou nisso? Aquelas pessoas, imagina lá você na igreja, você é um membro da igreja de Éfeso. Chegou lá o mensageiro trazendo a carta de João. Quer dizer, que é de João que escreveu, mas Jesus é que ditou. E é a carta de Jesus para você, ele vai ler agora as palavras de Jesus para você. Imagina a atenção que se requer. É assim que, irmão, não dá para entender alguém que está num sermão, ouvindo a Jesus Cristo e está assim. Quando eu vejo alguém assim, a pessoa não entendeu o que está acontecendo. Jesus está falando. Jesus está falando. Essas coisas diz aquele, de Jesus. Essas coisas está dizendo Jesus. Então preste atenção. É o Senhor Jesus, Senhor de tudo e de todos está falando. Certo? Então veja só, o que ele diz? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, a igreja em Éfeso, Jesus começa louvando aquela igreja, certo? Jesus ele é um pastor, o grande pastor, ele é amável, bom e justo. Então ele vai dizer, olha, eu hei de louvar vocês pelas coisas certas e boas que estão fazendo. E a primeira coisa aqui que Jesus vai louvar é dizer que esses crentes em Éfeso, eles perseveram na doutrina. E eles, quando apareceram homens falsos mestres, falsos irmãos lá, eles os provaram, eles os apertaram, e eles foram encontrados, esses falsos, mas mentirosos, porque a igreja em Éfeso era uma igreja bem doutrinada, uma igreja que conhecia a doutrina, que permanecia firme na doutrina de Cristo, e as pessoas com falsa doutrina não tinham lugar nela. Essa é a ideia. Aliás, vocês não poderiam deixar de ser diferente, né? Imagina, sabe qual foi a igreja que o apóstolo Paulo passou mais tempo? Foi a igreja de Éfeso. Na terceira viagem missionária, ele passou 3 anos em Éfeso. Imagina você ter o apóstolo, não o pastor Paulo, tá, sai fora, mas o apóstolo Paulo como pastor da sua igreja. 3 anos o apóstolo Paulo. Aí depois, sabe quem foi para lá depois? O apóstolo João. Tá bom? O apóstolo João foi o pastor que substituiu o apóstolo Paulo. Tá bom? Veja. Então aquela igreja era altamente o quê? Doutrinada. Aquela igreja conhecia a doutrina e defendia a doutrina. Se aparecesse um falso mestre lá, alguém que dizendo que era apóstolo, essa igreja resistia àquele homem ia embora, porque ele era provado que ele era um mentiroso. E Jesus diz, eu louvo vocês por isso. Isso aí vocês fazem bem. Então, meus irmãos, no passado, os efésios recusaram seguir o caminho alternativo indicado pelos falsos apóstolos. Talvez esses falsos apóstolos queriam ensinar àquela igreja de Éfeso que eles podiam ter uma vida mais tranquila, mais pacata, aproveitar melhor a vida se não fossem tão radicais em seguir Jesus. Que eles poderiam adorar a Diana ao mesmo tempo que adorassem a Jesus, porque eles não perderiam dos dois o melhor. E os crentes em Éfeso resistiram a esses homens, estavam prontos a sofrer e a perseverar por Cristo. Jesus diz, é isso mesmo, vocês fizeram muito bem e eu vos louvo. Jesus é tão bondoso, né? O Senhor Jesus é o mais bondoso, Ele que nos faz perseverantes e ainda elogia ainda, né? É pelo Espírito dele em nós que a perseverança é o fruto
do Espírito. E ao mesmo tempo ele elogia. Porque essa obra é operada em nós e nós, pela graça dele, respondemos. E ele está elogiando aqui, é verdade. Mas agora, aparentemente, essa postura da igreja tinha ficado para trás. Ou pelo menos algo estava faltando neles. Eles mantiveram esse amor pela doutrina, esse ódio aos falsos mestres, mas alguma coisa havia sido abandonada. E Jesus vai dizer aqui, olha, versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E irmãos, essa repreensão de Jesus impressiona, né? Porque do modo que está indo a carta, parece que vai estar tudo certo, né? Olha, Jesus diz assim, eu tenho visto que vocês têm sido fiéis, perseverantes. Perceba que a palavra perseverança é muito importante para o Apocalipse, já falei disso, né? Porque só no versículo 2 e 3 ela aparece 2 vezes, né? No teu labor como a tua perseverança, e versículo 3, e tens perseverança. Então perseverança é um tema recorrente de Apocalipse, certo? Mas esses crentes de Éfeso, no momento que eles recebem a carta, eles tinham mudado algo. Aquelas primeiras obras eram melhores do que essas segundas obras. Porque Jesus dizia assim, agora eu repreendo vocês, porque vocês abandonaram algo que era muito importante. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Irmãos, só uma coisinha aqui, ó, irmãos, não há igreja perfeita. Não há igreja perfeita. Todas as igrejas às quais Cristo vai escrever, elas vão ter uma coisa a corrigir. Você lembra que até a igreja em Filipos, que Paulo escreve a carta aos Filipenses, aquela igreja Paulo diz, vocês são a minha coroa, a minha alegria. Imagina, né? Sou o apóstolo Paulo falando da gente daqui de Caraí, vocês são minha coroa, a minha alegria. A igreja melhor não tem, já pensou? Era o que Paulo falava de Filipos. Só que mesmo lá em Filipos tinha problema. Lembra lá de Evódia e Sinti, que lá, aquelas duas irmãs da SAF lá? Ó, cometi um anacronismo aqui, não tinha SAF lá ainda não, viu? Mas aquelas irmãs estavam se pegando lá, estavam se desentendendo, estavam brigadas. E Paulo diz, olha, pensem concordemente. E mesmo aquela igreja lá que era a coroa de Paulo, a felicidade de Paulo, tinha problema lá. Então toda a igreja terá problema. Então meu querido irmão, minha irmã, veja, você deve procurar uma igreja, veja, isso não quer dizer que você faça que toda igreja tem problema, então pode ter um problema que for. Tá bom, pode ter todos os problemas. Não é isso, claro que não. Mas a ideia é o seguinte, cuidado para Satanás não te tentar e você não ser tentação, no seguinte aspecto, não vou ficar aqui não porque aqui tem isso, alguém me distratou aqui, a pessoa não me cumprimentou. Pessoas que sempre ficam procurando algum defeitozinho para ir embora de igreja. Você não vai para a igreja nenhuma. A gente tem que procurar uma igreja mais próxima daquilo que Jesus deseja. Claro, não vai se contentar com qualquer igreja também, né, irmãos? Até porque tem igreja que não é mais igreja. Mas até as melhores igrejas ainda vão falhar. Ora é o pastor, que é um pouco tacanho, né? Ora é uma falha ali da igreja, alguns irmãos são mais difíceis. Isso acontece. Ora a igreja é muito zelosa por doutrina, mas para o evangelismo é mais tranquila, não evangeliza tanto. Ora, evangeliza muito, mas não com sabedoria, porque não tem uma doutrina muito boa. Vai encontrar isso. E desde que não seja um defeito, porque pode haver, desde que não seja um defeito que afronte a palavra de Deus, seja um defeito grave, a gente tem que entender que igrejas estão sendo aperfeiçoadas como nós também estamos. Meu pai pastor, né, falava, né, se a pessoa está procurando a igreja aí, que seja muito boa, que não tenha defeito nenhum. Aí meu pai sempre brincava, né? Eu vou dizer para essa pessoa, se você encontrar uma igreja boa, que não tem defeito nenhum, não entre lá. Porque quando você entrar, haverá defeito. Então, fique do lado de fora. Né? Porque nós também temos dificuldades. Então, né? Certo? Então vamos lá. Jesus vai mostrar que essa igreja boa de Éfeso tinha esse problema, eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas, meus irmãos, o mais importante aqui na mensagem de Jesus para essa igreja dos Efésios aqui, é que isso pode se aplicar em todas as cartas, a mudança de postura daqueles crentes ao longo do tempo. A ideia é a seguinte, a igreja fez coisas no passado que estavam certas, mas agora ela não estava fazendo isso completamente, e nós temos que ficar atentos conosco, porque pode acontecer conosco também, se Deus não nos guardar, a gente começar muito bem e depois começar a fazer coisas que Cristo não deseja, começar a abandonar coisas que nós fazíamos tão bem antes. Isso pode acontecer conosco, nenhuma igreja está salva disso, senão pela graça e vigilância. Então, pode acontecer.
A nossa igreja é boa agora, mas pode ser que ela, daqui a futuro ela se corrompa? Se Deus não guardar, pode ser. Então a gente sempre tem que viver, sempre vigilante. Nunca descansar. Porque agora está boa, tal. A gente pode cair desse estado nesse sentido, né? Olha só, eu trouxe aqui uma aplicação sobre isso. As grandes questões para aqueles que ouviram essa carta sendo lida pela primeira vez são as seguintes: nós temos ouvido para ouvir o que Jesus tem a nos dizer? Estamos abertos a nos enxergarmos da forma como Ele nos enxerga? Ou será que evitamos, resistimos ou dispensamos o que Ele tem a dizer sobre as nossas falhas? Ou será que faremos o que Ele nos chama a fazer, mesmo que isso seja custoso para nós, humilhante e difícil? Sem dúvidas, essas são perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos também. Lembra que Jesus é cheio de graça, mas também cheio de verdade. Lembra? Graça e verdade. Ele não é só cheio de graça, ele é cheio de verdade também. Então ele vai falar muitas vezes para mim e para você verdades que não são boas de ouvir. São duras. Como as que falou para Éfeso. Vocês fizeram muito bem no passado, mas agora vocês estão falhando. O que eles iam fazer? Resistir à palavra de Jesus? Ficar com raiva? Não, eles tinham que se submeter. Jesus quer o bem deles. Jesus os ama. Eles são preciosos, por isso Jesus corrige. Então, às vezes, na pregação, na leitura da Bíblia, você vê alguma coisa, Jesus falando com você, uma coisa que está errada em você. Que Deus te dê a graça de você se sujeitar e não resistir. Você precisa ouvir. Bem-aventurados os que ouvem e guardam as repreensões também. Certo? Irmãos, vamos lá. 5 e 6 versículos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês perceberam que as duas obras que Jesus destaca aqui como positivas têm a mesma natureza? A primeira obra é aquela que ele primeiro elogia. Roberto, qual que é? É que aqueles irmãos resistiram aos falsos apóstolos. A segunda obra que ele destaca aqui, qual que é? É que eles resistiram aos chamados nicolaítas. Essa tem a mesma natureza, que é resistir ao erro. Nicolaítas, meus irmãos, eram uma seita do primeiro século. Alguns dizem que eram seguidores de Balaão, porque lá no capítulo 2 ainda aqui, quando Jesus vai escrever a carta a Pérgamo, ele vai voltar a falar dos nicolaítas como aqueles que são seguidores de Balaão. Porque a ideia é que eles pregavam imoralidade dentro da igreja, libertinagem. Então era mais ou menos o seguinte, é o que a gente encontra ainda hoje, infelizmente, né? Qual era essa heresia? Era a seguinte: você pode viver com Cristo, mas você pode pecar também. Ou mais ou menos assim, que é mais sutil. Olha, Jesus não vai condenar ninguém. Se você tiver uma vida de pecado, descanse, Jesus perdoa. Mas não fica cobrando de você mais do que Jesus cobra, não. Ele veio para pecadores. Vemos como é sutil? A ideia é que você não precisa se esforçar nem lutar contra os seus pecados, mas já que Jesus vai perdoar, pode viver em seu pecado. Todo mundo peca. Então talvez fosse essa a heresia que os nicolaítas tentavam colocar dentro da igreja em Éfeso. E Éfeso resistiu. Então você vê o quê? Duas obras positivas no mesmo campo de ação, ou seja, resistir a falsos ensinos. Tanto dos falsos apóstolos, nos primeiros versículos, como agora aqui no 6, resistir aos nicolaítas também, que eram uma seita do primeiro século. Está vendo aí, então? Juscelene e Ricardo, estão vendo? Então, mesma natureza, certo? Só que na segunda obra faltava algo. Na primeira não. Jesus dizia assim: olha, vocês fizeram bem contra os falsos apóstolos. Só que eu tenho algo contra vocês agora. Agora eu tenho. Está faltando o amor de vocês. Todavia, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Eu também odeio. Mas vocês faltam amor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que na primeira obra, quando eles resistiram aos falsos apóstolos, eles fizeram isso por amar a Cristo. Na segunda obra, quando eles resistiram aos nicolaítas, esse grupo herege, eles não fizeram mais por amor. Eles não estavam mais movidos por amor aqui. Veja como isso pode acontecer. Veja que você vai... Peça a Deus que você entenda isso aqui, que é muito importante. Veja como isso pode acontecer. Você pode defender a verdade diante da mentira,
Porque você ama a Cristo, e ama a verdade, e ama a sua igreja. E você não quer que ela se corrompa. Por isso que você luta contra a mentira. Os efésios provavelmente fizeram isso, os crentes em Éfeso. Eles lutaram contra os falsos apóstolos porque eles amavam a Cristo e a verdade. Só que quando eles batalharam contra os nicolaítas, eles fizeram bem em fazer isso. Porque Jesus diz, eu vos louvo porque vocês odeiam os nicolaítas. Eu também odeio. Só que vocês foram contra eles sem amor. O que significa isso? Significa que eles estavam contra a mentira, provavelmente só porque gostariam de provar que estavam certos. Não mais por Jesus, mas por mostrar que eles estavam certos. Você não vê gente, de vez em quando, você não vê pessoas debatendo com outras, e essas pessoas que debatem, elas estão falando a verdade. Do lado da verdade, eles estão proclamando Cristo, só que eles fazem isso para destruir o outro, para mostrar que ele, que defende a verdade, é que é o certo, e que a pessoa do outro lado não sabe nada. Falta o que aí? Falta amor. Então o problema não é defender a verdade, o problema não é denunciar a mentira, o problema é fazer isso sem amor. Então quando você encontra uma pessoa que ainda não crê em Jesus e pertence a uma seita, está acreditando numa mentira, como é que você proclama Cristo para ela? Você faz isso em amor. Você não faz isso para destruí-la, para mostrar que você tem a verdade e ela não sabe nada. Você faz isso para que ela seja salva como você, pecador, foi também. Você é movido por amor e não por disputa. É por isso que geralmente eu, particularmente, não gosto de debate. Eu não gosto de debate. Poucas vezes eu vi um debate proveitoso. Eu já falei com vocês aqui, né? Vocês já viram algum debate na internet, aí, podcast, com debate e tudo mais, que um dos debatedores chegou no final e disse assim, eu estava errado. Realmente, gente, eu quero deixar meu testemunho aqui, viu? Olha, eu só falei besteira, o meu debatedor aqui oposto, está tudo certo, viu? Você é muito bom você é. Você já viu isso? Eu nunca vejo. Eles brigam até o final. E eu brigaria também. Se eu tivesse um debate, você acha que eu vou no debate perder? É difícil. Você reconhecer que está errado, é complicado. Eu creio que aí você fala, qual que é o melhor caminho? Eu sou muito favorável a palestras. Eu gosto quando algumas igrejas promovem, o melhor, igrejas não é bem o local para isso, mas faculdades promovem debates de duas visões diferentes. E cada dia uma. E aí, entendeu? Porque não tem conflito. Porque quando entra o conflito, fica muito pessoal. Você está olhando aquela pessoa, você quer. Quando é só você vai falar, você fala só pá. Aí quem vai estar lá vai julgar se é certo ou não. Na igreja eu digo que não é o local para isso, porque na igreja é a verdade de Cristo. Igreja é lugar de debate. Igreja é lugar da palavra de Cristo. Agora, faculdade é lugar do pensamento. Certo? Então veja, o ponto aqui é que às vezes nós defendemos a verdade por amor a nós mesmos, e não pela verdade, e não pelas almas, e não por Cristo. E outra coisa importante que vi no autor que falava sobre isso, ele fala assim, que a vida cristã é vivida não pelo o ódio aos inimigos, mas pelo amor a Cristo. Você já viu gente que se envolve pouco para a igreja, mas para criticar a gente de fora pronto. Ela se envolve muito pouco com a igreja, mas para criticar uma visão diferente, ainda que ela tenha razão em criticar, viu? Não estou falando que ela está errada, não. Mas ela é sempre pronta. Mas ela mesmo, você vê, ela tem problemas, tem dificuldades com a piedade, não se envolve muito, não produz bons frutos, mas para criticar os outros, tem que ter cuidado com isso. Veja, não porque falsas religiões não devam ser denunciadas, deve. Jesus falou assim, apesar disso, de vocês terem abandonado e você tem que se arrepender, eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam as obras nicolaítas. Eu também odeio. Jesus fala, eu também odeio. E é legal isso, né? Porque Jesus é aquele que ama, mas é aquele que odeia também. Ele ama a verdade, mas ele odeia a mentira. Então, odiar falsos mestres, ir contra eles, faz parte da vida cristã. Odiar em que sentido, né? Não as pessoas, mas o que eles pregam.
Odiar a mentira que eles pregam faz parte. Jesus também odeia. Só que o ponto é, você tem que amar a Deus mais do que viver odiando. Você tem que amar a Deus. E por amor a Deus, você odeia a mentira. Deu para entender? Você não odeia uma coisa só por odiar. Você faz isso porque aquilo fere a quem você ama. Okay? Quer ver? Eu vou terminar aqui esse ponto, para ir para o final. Isso fica fácil da gente enxergar na nossa vida da seguinte forma. Pense só, examine a você mesmo. Eu sou uma pessoa que critica tudo que está errado, verdadeiramente errado, mas sou pouco disposto a fazer o que é certo? Essa é uma pergunta boa. Eu sou uma pessoa que para condenar o erro sou pronto, mas para fazer as coisas por amar a Cristo, eu não tenho tanta disposição. Isso é que Jesus tem contra a igreja em Éfeso. Eles estavam prontos para denunciar o erro, mas eles haviam perdido o amor. E você não vive a vida cristã sem amar a Deus e ao próximo. E veja, amar ao próximo aqui não é deixar de discordar, porque Jesus também discordava e odiava as obras dos nicolaítas. Mas amar aqui é você denunciar o erro por amar aqueles que estão lá se perdendo nele. Essa é a ideia. Tá? Tudo bem aí? Ok? Então vamos caminhar para o fim então. Agora, olha, versículo 7, final. Eu falei não. Olha, eu não falei ainda aqui, ó, terminando aqui. No versículo 5, depois da exortação, na exortação ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É interessante, né? Aqui, olha, tem alguns passos para você voltar a aquilo que Deus deseja de você. Primeiro, reconhecer onde você caiu, arrepender-se e voltar a fazer o que é certo. Então, primeira coisa com relação quando a gente peca é perceber onde nós estamos pecando. Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu caí? Pedir a Deus, me dê a graça de reconhecer aqui, ó. Foi nisso aqui, eu não estou fazendo isso aqui, ou eu estou fazendo isso aqui errado. Aí você faz o que depois? Você se arrepende diante de Deus, Senhor, me perdoa por isso aqui. E volta, arrependa-se, volta a fazer o que você fazia antes corretamente. Abandona aquele pecado. Então tem 3 passos para a restauração. Meditar onde você caiu, onde você tem falhado, arrepender-se diante de Cristo e voltar ao caminho correto. Voltar a fazer o que é certo. É que Deus nos dê graça de sempre agir assim. Mas aí, Jesus diz assim, ó, se você não se arrepender, eu vou mover o candeeiro, o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui a ideia, meus irmãos, é que Jesus iria acabar com aquela igreja. Né? Ele está falando da Europa, lembra no início aqui? O que aconteceu com a Europa? Veja, meus irmãos, Jesus julgar o trabalho de uma igreja local não quer dizer que a igreja acabou. É a igreja local. Por exemplo, imagine aqui que se nós começarmos a nos desviar do Evangelho de Cristo, nós aqui, e nossa igreja se corromper a tal ponto, ela pode fechar. E é isso mesmo que vai acontecer. Cristo tem um compromisso com o povo verdadeiro dele. Cristo não tem um compromisso com a igreja, digamos assim, um prédio. Não tem compromisso com um prédio. Ele tem compromisso com o povo dele. Lembra quando os israelitas começaram a idolatria? O que ele fez com o templo? Ele destruiu. Foi ele que destruiu. Por meio dos babilônicos, mas foi ele. Então ele pode fechar a igreja? Pode. Se aquela igreja se desviar do evangelho, se deixar de amar a Cristo, ele fecha. Daí eu moverei o candeeiro do seu lugar. Eu vou fechar vocês. Porque vocês deixaram de ser igreja. Veja, irmãos, isso aqui se a gente não sair com nada daqui hoje, com isso aqui eu queria que a gente saísse. Uma igreja que não tem amor por Cristo, ainda que defenda uma igreja, defenda a doutrina, é uma igreja que tem que ser fechada. Uma igreja que não tem amor por Cristo, ainda que defenda a boa doutrina, tem que ser fechada. Porque essa igreja não tem aquilo que é mais importante, o amor. É claro que o amor por Cristo anda sempre com a boa doutrina. Mas é verdade que com a boa doutrina
pode ter falta do amor de Cristo. O amor de Cristo, o amor a Cristo sempre levará ao amor da sua doutrina. Mas alguém pode amar a doutrina sem amar o dono dela. Então, amor a Cristo. O amor a Cristo que conduz à santidade, ao arrependimento, à comunhão dos santos. E uma igreja que não tem isso, não merece ficar aberta. Então, lembremos disso. Nós somos uma igreja, reformada. Temos procurado ser. E nós temos zelado por uma boa doutrina. Isso é importante, mas não é tudo. Se nós não tivermos uma vida pessoal de amor a Cristo, pessoal mesmo, de amor a Cristo, cada um de nós deixamos de ser igreja como Cristo deseja que sejamos. Então lembre-se disso. Mais do que aprovar a boa doutrina, que é importante, eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo, eu o amo de fato? Essa é a pergunta. Ok? Então agora terminando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui parece, bom, quem tem ouvidos ouça, então todo mundo ouve, porque todo mundo a princípio tem lá seus ouvidos, Mas aqui é claro que é espiritual, Aquilo que o Espírito ouve só pode ser ouvido espiritualmente. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir é aquele que o Espírito Santo abriu o entendimento. Aqueles que o Espírito Santo abriu o entendimento, ouçam. Então, eu espero que você seja daqueles a quem o Espírito Santo abriu o entendimento para ouvir. Deus quiser, amém, assim seja. Aí tem uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aqui legal, A promessa aqui da recompensa ao vencedor é maravilhosa. É que se ele permanecer fiel pela graça até o fim, resgatando o seu amor verdadeiro que havia sido abandonado, sem negligenciar a boa doutrina, porque Jesus diz: eu aprovo que vocês estão defendendo a boa doutrina, é isso mesmo, mas sem deixar o amor. Esses se alimentarão da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você se lembra da árvore da vida, Onde é que ela foi vista, digamos assim, pela última vez? Lá no Éden, lembra-se? Lá no Éden existia uma árvore da vida, da qual Adão e Eva foram separados porque pecaram. Então eles não têm direito à vida eterna. Deus os expulsou. Irmãos, as duas árvores eram símbolos sacramentais. Não quer dizer que a árvore podia dar vida. A árvore da vida tinha um fruto lá. Você comia do fruto e tinha vida eterna. Não é isso. A árvore é árvore. Mas Deus a usou como um símbolo sacramental, um símbolo da vida eterna. Quem tem acesso à árvore é aquele que tem vida eterna. Essa é a ideia. Então a ideia de que eles foram expulsos do jardim porque eles não tinham mais a vida eterna, porque eles pecaram. Agora eles têm morte. Mas aquele que permanecer pela graça de Cristo fiel, eu darei de comer da árvore da vida. Então veja que legal, A história da Bíblia é uma volta àquele estado perfeito que Deus nos criou, do qual nós caímos. Ele nos fez para nos alimentarmos da árvore da vida, mas nós caímos. Agora em Cristo nós estamos sendo reconduzidos à árvore da vida. Por isso que a ideia de redenção. Redenção é trazer de volta um primeiro estágio perdido. Redimir é fazer novo aquilo que era novo, mas foi feito velho, foi destruído. Redimir é isso. É levar de novo ao primeiro estado. É claro que, obviamente, o estado é muito mais glorioso para nós. Porque não é exatamente o mesmo estado. Porque nós fomos criados, nós somos descendentes de Adão. Esse é o nosso primeiro estado. O Adão, que foi criado em perfeição, caiu. Mas nós seremos, na glória, feitos à imagem do segundo Adão. Então é muito maior. Então é uma redenção que tem a sua potencialidade aumentada em Cristo Jesus. Mas a linguagem de João é o seguinte: a pessoa que resistir, permanecer fiel, que tiver amor a Cristo, e amor por sua palavra, e amor aos pecadores, eu tenho uma promessa a essa pessoa: ela comerá da árvore da vida, ela terá vida eterna diante da minha presença no meu paraíso. Essa é a ideia. Então, que Deus nos abençoe com essa imagem, com essa visão. Nós estamos agora abandonando essa vida, abrindo mão dessa vida, para viver fielmente em perseverança a Cristo, por amá-lo e amar a sua obra, amar a sua verdade. E Ele nos dará a recompensa final de termos vida eterna no nome dEle e andarmos com Ele no paraíso, ali para sempre. Então, que isso fique sempre claro na nossa mente. Irmãos, terminando então, eu vou só recapitular aqui agora. O que aprendemos? Primeiro,
a igreja precisa manter seus olhos em Cristo. A primeira coisa que os de Éfeso veem na carta é Jesus Cristo. Então mantenha os seus olhos em Cristo, certo? A igreja precisa olhar para Cristo sempre. A pregação tem que ser cristocêntrica. Tudo tem que gerar em torno de Cristo, certo? A igreja não pode se desviar. Segundo, a igreja deve estar atenta ao que Cristo tem a dizer e se submeter. A palavra de Cristo é a coisa mais importante para a igreja, certo? É por meio dela que a igreja fica de pé. Então sempre atentos ao que Cristo quer dizer e nos submetermos. Terceiro, Cristo conhece nossas motivações. Eu conheço as tuas obras. Tem te faltado amor. Então Cristo conhece o nosso coração. Abramos nosso coração para aquele que conhece. Nos arrependamos daquilo que Ele sabe que nós temos falhado. E Ele terá misericórdia. Porque Ele conhece as nossas motivações. Não adianta fazer o que é certo com a motivação errada. No caso de Éfeso, defender a doutrina correta, mas sem amor. Devemos fazer o que é certo com a motivação correta. Devemos defender a doutrina porque amamos a Cristo. E amamos os pecadores que precisam do Evangelho para serem salvos. Por fim, o que mais devemos buscar é amar a Cristo, acima de todas as coisas. Uma igreja que ama a Cristo, a igreja que estará sempre guardada e vai progredir em santificação e glória pela graça e poder de Cristo Jesus. Meus irmãos, que assim seja. Amém, irmãos.